E é uma graça muito grande, mais para a escola Malibrina e para as missões Malibrina, o que vai acontecer aqui agora, do que até para vocês. Eu vejo assim que é o momento de libertar de todas as maldições familiares agora, que eles vão fazer aqui agora. Você quer a libertação de maldição familiar? O que me vem no coração? Você quer a libertação de maldição familiar? Sim ou não? Sim. Então abre o coração agora. Eu vejo que depois da Santa Missa, esse é um momento, depois da Santa Missa, mais rico de libertação familiar, de história hereditária na sua família. Bem-vindo. Depois que ele apaga comigo, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, né? Mas o servo precisa ser humilhado mesmo, precisa ser provado. Mas a gente tem essa liberdade porque a nossa amizade, o amor entre nós é muito grande, né? Só os irmãos que se amam é que tem essa liberdade. O Max foi um daqueles que de fato a gente valeu a pena conhecer neste curso de formadores. Foram 3 anos, Max, 3 anos direto na Criança Nova, e valeu muito a pena. Estamos colhendo frutos até hoje, não só do conteúdo do curso, mas dos laços que foram criados entre nós naquela primeira turma do curso de formadores da Criança Nova. Uma alegria muito grande estarmos aqui dentro desse retiro de carnaval de Maria Peregrina. Podemos falar de um assunto muito bacana, muito interessante, e que vale para todos nós que somos famílias, não somente aqueles que são casados, mas de uma forma ou de outra, todos nós somos família. E nós estamos falando dos pais de Santa Teresinha. Todo mundo já conhece a Santa Teresinha, né? Uma das santas mais famosas do mundo. E vamos conversar um pouco sobre os pais dela, os beatos Ulisses. Vou pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho. Vamos virar para trás e nós vamos receber as relíquias. As relíquias são relíquias de primeira grandeza, relíquias ex corpore. Há ali um pedacinho do corpo de Luiz Martin e um pedacinho do corpo de Zélia Ivan, os bem-aventurados pais de Santa Teresinha. E a igreja nos ensina que quando nós veneramos as relíquias dos santos, nós temos a presença deles aqui no nosso meio. Então eu tenho certeza que é uma bênção muito grande para este retiro, para cada um de nós, mesmo nós da comunidade Sagrada Família que estamos aqui com alguns membros. É uma bênção e uma graça muito grande poder receber este casal santo no nosso meio. Podemos aplaudir. Estamos aí na contagem regressiva das nossas bodas de prata. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Perdemos 2 no começo de gestação. São vida humana e são filhos.
desde a concepção. Nossos outros filhos são a Regina, de 21 anos, o Paulo, esse que está filmando hoje aqui, né, de 20 anos. Temos a Miriam, que está por aí, com 12, e a Natália, a loirinha menor, com 9 anos. A Comunidade Católica Sagrada Família tem 18 anos e meio de fundação. Temos missões em Palmas, Tocantins, Brasília, Santos e São José do Rio Preto, onde esta família que entrou com as relíquias, o Biló, é o coordenador da nossa missão aqui em São José do Rio Preto. Eles mudaram para cá faz 3 anos, e há 2 anos e meio, Dom Paulo, na época, aprovou, abençoou a nossa missão aqui em São José do Rio Preto, e aqui estamos desenvolvendo um trabalho de resgate da família, que é o nosso carisma, resgatar a família. E a família Martã vai nos ajudar um pouquinho hoje. Eu quero falar um pouco sobre a construção espiritual e humana a partir da família Martã. Por que eu falo família Martã? Porque essa família é uma família muito especial. Nós temos Santa Teresinha e agora os seus pais como beatos. E sabemos que as irmãs todas que foram para a vida religiosa também viveram uma vida de santidade. Viveram uma vida de santidade. E nós estamos aqui parados no sentido assim, deixamos as nossas atividades, renunciamos a qualquer outra atividade no carnaval e estamos aqui em retiro. O retiro é uma parada na nossa vida. Nós nos retiramos para refletir sobre algumas coisas, para rezar, para conversar com Deus e para ouvir de Deus aquilo que Ele quer de nós. É um momento oportuno de repensar a vida, de reconstruir algumas coisas na vida, ou de começar a construir um projeto novo. Então, a partir da família Martã, vamos trabalhar sobre essa questão da construção espiritual e humana. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27, diz assim, se você quiser abrir, acompanhe. Mateus 7, a 27. Vejam que está na sequência do que iniciou no capítulo 5, o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. E aqui a Bíblia da Ave Maria, pelo menos, coloca como título desse trechinho final, conclusão do discurso. A conclusão do discurso ela é muito importante. Jesus falou coisas belíssimas em todo o discurso da montanha, em todo o Sermão da Montanha. Ele nos deu um programa formativo no discurso da montanha. E aqui ele conclui. E essa conclusão é muito importante para nós conseguirmos viver o que está no Sermão da Montanha. Mateus 7, 24 e 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Ela não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras, não é aquele que não ouve, é aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa e ela caiu.
e grande foi a sua palavra da salvação. Vejam, nós sabemos, a gente não precisa ficar insistindo nessa questão com vocês. Jesus está falando dele. Quando ele disse o homem prudente que ouve as suas palavras e coloca em prática, é o homem que está construindo sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Nós sabemos isso. Jesus é a rocha no qual nós devemos construir a nossa vida humana e espiritual. É a rocha no qual nós temos que construir a nossa família. Ele é esta rocha. Agora, o homem imprudente é aquele que, ouvindo a palavra dele, mas constrói na areia. Essa casa vai cair, e grande é a sua ruína. E nós sabemos que Jesus, ele é 100% homem e 100% homem, 100% Deus. Ele não é 50% homem somado a 50% divino. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. 100% humano, 100% divino. Então Jesus, ele é um Jesus inteiro, inteiramente homem e inteiramente Deus. O Salmo 126, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a constroem. Nós, como mão de obra, vamos construir a nossa casa. Vamos construir, aqui eu quero falar da construção de uma família. Nós vamos trabalhar pela construção da família. Mas se não é o Senhor a edificar esta casa, em vão, à toa, sem sucesso, trabalhem os que a constroem. Pode ser a mão de obra mais qualificada do mundo, mas não vai alcançar sucesso essa construção se o Senhor não edificar a casa. Então o Senhor precisa edificar a casa. Para uma construção, pensemos numa edificação. Passei aqui agora, é da Maria Peregrina a construção que está tudo lá? É. Então, olha, tem gente até trabalhando ali, uma construção. Para a gente erguer um prédio, o que nós precisamos? Me ajude. Concreto. Mas a gente mistura concreto e vai fazendo de qualquer jeito? Ou acompanha alguma coisa? O engenheiro faz um projeto. Aí o concreto entra também. O que mais? Já temos os elementos de construção: engenheiro, projeto, concreto. O que mais? O alicerce, mão de obra. Do concreto, o que é o concreto? O que vai lá? Pedra, areia, cimento, água e calma no acabamento. No concreto eu entro calma, mas tem que depois nós e ferro. O que mais que precisa de uma construção? Pedreiro, oi? Tijolo, alicerce. Tem uma coisa importante também que precisa para a construção. Alguém falou aqui? Dinheiro. Precisa de dinheiro para construir? Então vai, dinheiro também, né? É o material que mais vale na construção, né? Agora vamos imaginar que a comissão de obras da comunidade viu o projeto do engenheiro para fazer os alicerces, as colunas, as lajes, que o engenheiro já calcula o peso daquela construção, que aquelas colunas, aqueles alicerces, aquela laje vai precisar suportar, e mais aquilo que está projetado para funcionar naquele prédio. Não é só o peso do prédio, mas ali vai ter um auditório para 300 pessoas. Então tem que calcular se é numa laje, quanto pesa 300 pessoas, com os
os móveis, tudo. Então ele já calculou tudo direitinho. Mas aí a comissão de obras falou, nossa, mas o engenheiro acho que está meio... Ele colocou um ferro aqui para essas colunas todas, é muito grosso, está muito caro. Tem um ferro, o ferro é tudo ferro, o ferro é tudo. Tem um ferro aqui mais fino e é bem mais barato, vamos usar este. Nossa, ele colocou aqui um tipo de cimento, mas tem um outro cimento, e cimento é tudo igual, vamos comprar o outro que está mais barato. E aí vai usando esse material, vai economizando o material. Essa coluna aqui, nossa, mas uma coluna de 50 centímetros, não, vamos fazer com 30 já, nossa. O que vai acontecer com essa construção que economizou material? A casa cai. Mais dia, menos dia, ela vai cair. Lembra aqueles prédios do Rio de Janeiro, alguns anos atrás? Prédios bonitos. E muita gente morreu ali, porque foi usado material de péssima qualidade. Uma hora ou outra, pode ter certeza, material de má qualidade na construção, a casa cai. E como disse o Rogério, é grande foi a sua, não é pequena, é grande a ruína de quem economiza material. Agora nós estamos falando da construção de uma família. Então vamos lá. Que material que precisa para construir uma família? Bom, nós falamos que a construção precisa de um engenheiro e de um projeto, né? A família precisa de engenheiro e projeto? Deus é o engenheiro e ele já escreveu um projeto. Já existe um projeto de família que a Sagrada Escritura nos revela. Mas e aí? Ele revela o projeto dele. Bom, que material nós precisamos para construir a família? Aí você precisa de um homem e uma mulher. Sem um homem e uma mulher não dá para construir uma família. Não dá. E no projeto de Deus está escrito lá, primeiro material. Deus chamou o homem e a mulher. Pronto. E esse homem e essa mulher vão precisar de que materiais a mais para construir uma família? Os filhos, que são frutos do amor do casal. Não precisa de amor? É um dos principais materiais, né? Paciência, pouco ou muita? Muita paciência. Então põe aí uma dose dobrada de... O que mais? Carinho, respeito, união, diálogo, isso é importantíssimo. O que mais? Companheirismo. O sinônimo de companheirismo. Amizade, fidelidade, estabilidade. Lembram? Para construir a família no projeto de Deus é um homem e uma mulher. Não um homem, uma mulher, um homem e duas mulheres. Aqui não tem, nesse projeto não tem nada de Dona Flor e seus dois maridos. É um homem e uma mulher. Para estar de acordo com o projeto de Deus. Mas e se esse casal quiser economizar desse material? Economiza no amor, economiza na amizade, economiza na fidelidade, economiza no respeito. O que vai acontecer com essa família? Grande será a sua ruína. E isso é uma certeza absoluta. Se economizar esse material de construção de família, grande será a sua ruína. João Paulo II, na Familiares Consórcio, sobre a missão da família, no número 17, ele diz assim: família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Ou seja, João Paulo II diz que a família precisa se tornar aquilo que foi projetado no projeto original de Deus. Então, ele diz: se a família quiser descobrir a sua identidade
muitas caricaturas de família. Então, se a família quiser recuperar a sua e descobrir a sua identidade, e também a sua missão, o que ela pode e deve fazer na igreja, no mundo, ela precisa voltar ao gesto criativo de Deus. E o gesto criativo de Deus é o projeto de Deus para a família. Em Gênesis, por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí será o projeto original de Deus para a família. E João Paulo II deixou isso muito claro. As famílias que querem recuperar a sua identidade, a sua missão, precisam olhar para a origem. Para a origem. Família torna-te aquilo que és. Algumas famílias desse projeto de Deus são modelo para nós, são referência. E a referência maior é esta daqui, ó, a Sagrada Família. Não a comunidade Sagrada Família, mas a família de Nazaré. A família que Deus escolheu para ele. Esta família é o grande modelo de família para as famílias cristãs. Talvez a gente possa até achar, nossa, mas eu estou muito longe desse modelo de família. Mas é o objetivo que Deus tem para nós. Aí o que ele faz? Ele coloca algumas famílias especiais espalhadas pelo mundo para também servirem de modelo. Famílias que conseguiram viver este modelo e que são modelo e referência para nós. A família Martã é uma dessas famílias. Luiz e Célia, os pais de Terezinha, são modelos especiais para as nossas famílias. Aliás, eu costumo dizer que a primeira a canonizar Luiz e Célia foi Terezinha. Terezinha já canonizou seus pais há muito tempo atrás. Principalmente quando ela disse assim: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Ela reconhecia isso. Então foi a primeira a canonizar os seus pais. Eles foram beatificados em 2008, lá em Lisieux, na França. Estão no processo de canonização, já há um milagre sendo investigado na Espanha. Nós temos aqui alguns relatos de graças alcançadas, ainda não no patamar de um milagre para a canonização, mas a gente já percebe Luiz e Célia agindo no nosso meio. E quando eles estavam nesse processo de beatificação, existia assim até muita oposição, mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas diziam: vão beatificar Luiz e Célia porque a filha é santa. E que santa, né? Vai beatificar os pais porque a filha é santa. Não, pelo contrário. Quando a gente começa a conhecer a vida deles, a ler, a pesquisar, a estudar a vida deles, a gente percebe o contrário. Terezinha foi santa por causa dos seus pais. Terezinha foi santa por causa da sua família. Eu tive uma experiência com a Rosana em 2008, lá em Lisieux. Fomos em peregrinação. Nós estávamos assim num processo de oficializar Santa Terezinha como uma das baluartes da nossa comunidade. Mas aos poucos começa a se aproximar os pais dela. Sabe aquelas aproximações espirituais que você vai percebendo? E aí nós fomos refletindo, fui rezando: Senhor, é isso que o Senhor quer? Vamos então rezando. E nós fomos para Lisieux. E ali diante de Terezinha eu rezava, perguntando para ela o que Deus queria com essa aproximação dela da nossa comunidade. Terezinha já era admirada, já era amada na comunidade. A partir daí, uma devoção da Rosana, comecei a perceber essa proximidade de Terezinha na comunidade. E aí eu perguntava para ela: Terezinha, eu queria uma confirmação
de acolhê-la e acolher os pais dela como baluartes, como padroeiros também da comunidade. E ali eu senti uma voz interior, que eu tenho certeza que foi Teresinha que falou comigo. Em resumo, o que Teresinha falou foi assim, em síntese: minha santidade é fruto de uma família santa. Minha santidade é fruto de uma família santa. Ensinem as famílias a serem santas e peçam ajuda para os teus pais. Foi isso que Teresinha falou para mim. E isso no meu coração foi muito forte, foi a confirmação que eu queria. Saí de lá convicto que nós acolheríamos Teresinha, Luiz e Zélia. Então, no ano seguinte, 2009, no dia de Santa Teresinha, 1º de outubro, numa missa na comunidade, eu assinei o decreto oficializando Teresinha, Luiz e Zélia também como baluartes da nossa comunidade. E nós chegamos a Lisieux 10 dias depois da canonização, da beatificação deles. A cidade ainda estava em festa, toda enfeitada com a beatificação. Exatamente 10 dias depois. E ainda pudemos respirar aquele clima da beatificação. Quem são Luiz e Zélia Martã? O relojoeiro e a rendeira, de profissão. Ele tinha uma relojoaria, ela uma empresa da renda de Alençon, o ponto de Alençon. Mas quando solteiros, tinham o desejo da vida religiosa. Até tentaram entrar ele nos monges beneditinos, ela nas visitandinas, onde uma irmã dela fez parte da vida religiosa, no mosteiro da Visitação de Caim. Eles chamam de cano, né? No francês, né? Cano. A irmã dela morreu lá no mosteiro, ela tentou, ele também tentou, mas não deu certo. Deus tinha outro plano para eles, um outro projeto. Mas os dois tinham um desejo muito grande de santidade. E lá na cidade de Alençon, para quem não conhece, é assim: França, a capital, Paris, mais lá em cima do mapa de Paris. Quando você vem aqui para o lado, olhando o mapa, para o lado esquerdo, em direção ao mar que liga com a Inglaterra, 200 quilômetros de Paris, nós temos Lisieux. 100 quilômetros para baixo, Alençon. Alençon é a cidade onde nasceu Santa Teresinha e onde a mãe de Teresinha morreu. E eles viviam nessa cidade, Alençon. A cidade é cortada por um rio chamado Rio Sarthe, várias pontes. Numa dessas pontes, chamada Ponte de São Leonardo, um dia de abril de 1858, de um lado vinha Luiz, de outro lado Zélia. E quando eles se cruzaram, Zélia ouviu uma voz no seu coração: foi ele que eu preparei para a sua vida. E Zélia teve uma certeza, eles não se conheciam, talvez de vista na cidade, não é uma cidade pequena. E Zélia teve uma certeza tão grande que essa voz veio de Deus. Isso foi em abril. 3 meses depois, em julho, de 12 para 13 de julho, à meia-noite, eles estavam se casando na igreja Nossa Senhora de Alençon. 3 meses depois. Foi ele que eu preparei para você. Deus tinha outro projeto para eles, mas o desejo de santidade ainda, que permaneceu sempre, era muito forte no coração deles. Zélia escrevia, ela tem 200 e poucas cartas dela, para o marido, para as filhas, para a irmã, para o irmão, para a cunhada, enfim. Tem as cartas das filhas, tem algumas cartas que Luiz, ele gostava de escrever menos, e que foram conservadas essas cartas. E ela chegou a escrever assim: quero ser santa. A gente percebia essa aspiração de santidade em Zélia nos seus escritos e nos testemunhos que deram sobre ela.
Luiz escreveu assim: tenho uma meta, e minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. E nós temos na vida desse casal uma santidade vivida em conjunto, porque um dos primeiros e principais objetivos do matrimônio cristão é a santidade do casal. A primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, ele vai dizer: o marido é santificado pela mulher e a mulher é santificada pelo marido. Então, uma das primeiras missões que nós temos é santificar um ao outro. Eu sou responsável pela santidade dela. A Rosana é responsável pela minha santidade. Eu digo isso lá na comunidade: quando eu morrer, eu vou me apresentar diante do tribunal de Deus. Não adianta eu levar um monte de pasta que eu tenho na minha sala, no meu escritório, e apresentar os relatórios das atividades da comunidade Sagrada Família. Deus, até na sua paciência, mesmo porque Ele também não tem pressa, Ele tem eternidade inteira, Ele vai ouvir eu talvez dar uns 2 anos falando do relatório da comunidade. Olha o que a comunidade fez em São Paulo, em São José do Rio Preto. Quantas bênçãos, quantas graças, famílias que foram restauradas, famílias que foram curadas, conversões, vocações, ajudamos a igreja, o bispo gostava da gente, e não sei o que, encontrei com o Papa certa vez, e vi o Papa liberto, enfim. Aí Deus vai ficar lá, só com os dedinhos dele na mesa, olhando, dando uma risadinha. 2 anos depois que eu terminei de ler todo o relatório da história da comunidade, ele vai dar uma risadinha e tá bom, tudo bem. Mas o principal, a santidade da tua esposa e dos teus filhos, que era a sua primeira missão lá na terra. É isso que eu quero que você me apresente aqui. A santidade da tua família. Deixa esses relatórios. Pedro, por favor, vem cá. Põe lá no arquivo esses relatórios que o Ítalo trouxe. Põe lá no arquivo morto. Essas obras já passaram. Eu quero saber da principal. Que é um dia diante do altar, quando vocês trocaram a aliança e o consentimento. Vocês prometeram fidelidade, educaram os filhos na fé católica e prometeram santidade. Então é este relatório que eu quero que seja apresentado aqui. É assim que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E essa santidade em Luiz e Zélia era algo muito forte. Tanto é que a santidade que eles nos apresentam é a santidade no cotidiano. E essa santidade no cotidiano, ela é profética para os nossos dias. Porque na vida deles nós não vamos ver que eles foram martirizados, que eles sofreram grandes perseguições. Não. Nós vamos ver o quê? Quando a gente olha e mergulha na vida dessa família, nós vamos ver uma família normal, como a nossa família. Uma família que enfrenta problemas, uma família que tem que trabalhar para ganhar um pão de cada dia. Uma família que tem muitos filhos. Eles diziam: desejamos ter muitos filhos para educá-los para o céu. Foram 2 empresários. Foi uma família de classe média, lá na sociedade do século XIX, na França. E é tão fácil para as famílias de sociedade de classe média, média alta, se afastar de Deus. Mas eles, por exemplo, por mundo inteiro. A santidade deles é profética, porque nos mostra uma família como a nossa, que tem que lidar com o dia a dia. Eles não andavam flutuando, eles andavam com o pé no chão, enfrentavam as dificuldades próprias, mas com um espírito animado por Deus, o espírito de santidade, o espírito de agradar a Deus. Na casa deles era assim, uma frase que inclusive tem hoje lá na capela de Alençon: o primeiro a ser servido aqui em casa é Deus. A nossa família serve em primeiro lugar a Deus, e o amor de Deus aqui está em primeiro lugar. Deus, o primeiro a ser servido. Essa é uma frase comum nessa família. Deus, o primeiro a ser servido. E é uma santidade profética. Luiz gostava de pescar. Aí embaixo, você gosta de pescar, mas dá para ser santo pescando. Não pode mentir, né? Mentir de pescador aí já não vale, né? Luiz
era um pescador da verdade, mas ele pescava. Ele gostava de tocar, cantava para as filhas. Eles eram muito firmes na educação dos filhos. Mas Luiz não perdia o bom humor. Luiz era uma pessoa muito bem-humorada. Era uma pessoa alegre. E educava com firmeza os filhos. Existia esse desejo. Eles diziam assim, está escrito: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Olha que bonito. Se quando a gente vai para o altar, nós que somos casados, os que estão aqui namorando, que estão noivos, ou que têm a vocação do matrimônio, saber que quando você chegar diante do altar, na igreja, diante do ministro, diante de Deus, diante das testemunhas, você saber que ali você está formando uma família, uma nova família nasce, e vocês irem para o matrimônio com desejo: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Olha que lindo isso. Educar os filhos para o céu. Não significa deixar os filhos alienados do mundo. Estão no mundo. São filhos, são crianças. As crianças não têm que estar aqui agora ouvindo a palestra, elas têm que estar lá, elas estão brincando. Mas sendo educadas no amor e para o céu. Onde elas vão crescer, vão ter a profissão delas, elas têm que fazer diferença no mundo, porque aprenderam valores dentro de casa, dedicados para o céu. Eles tiveram 9 filhos, sofreram a perda com a morte de 5, de 4 na verdade, e sobraram 5 meninas. E uma, Zélia, escreve, você sente a dor do coração de Zélia, dizendo da Helena, a Helena que morreu com 5 anos. Quantos dos nossos filhos têm essa idade? Outros morreram novinhos, com menos de 1 ano, 2 anos. E ela diz: a Helena era uma graça. Era uma graciosidade de menina. E morreu com 5 anos. Quanta dor no coração desses pais. Perder um filho já não é fácil. Perderam 4. E quase perderam Terezinha. Uma doença incurável. Se não fosse Nossa Senhora do Sorriso intervir e curar Terezinha. Zélia morreu de câncer no seio, sofrendo dores terríveis. Hoje aqui tem Nossa Senhora de Lourdes. Levaram Zélia para uma peregrinação em Lourdes, porque as águas de Lourdes têm testemunhos belíssimos de cura. E lá ela não foi curada. Ela falou: se Nossa Senhora quiser me curar, ela vai me curar. Mas senão eu quero fazer a vontade de Deus. Ela nem queria ir a essa peregrinação. Mas ela foi porque ela disse que foi dela. Eu fui arrastada, porque o estado de saúde dela era muito ruim. E você imagina ir de Alençon para Lourdes, deve dar aí 500, 600 quilômetros, é mais longe do que daqui para São Paulo. Viajando de trem, num banco duro. Quanto sofrimento. Mesmo hoje, quando as pessoas sofrem com câncer, com todas as tecnologias da medicina, os remédios, e há 150 anos atrás, quanto que ela sofreu? E ela dizia assim: olha a coragem desses pais. Quando ela engravidava, além desse desejo de educá-los para o céu, eles rezavam assim: Senhor, se este filho não for para te servir, que o Senhor o leve. Isso é coragem. Se não for para te servir, pode levá-los antes que eles se percam. Havia entre eles uma profunda amizade. Numa das cartas que Zélia escreveu, me parece que para sua irmã, ela disse assim: continuo muito feliz com ele, que torna a minha vida mais doce. Que santo homem é o meu marido. Eu vejo ela escrever isso com a boca cheia.
motivo para falar de Luiz. Meu bom Luiz. Eu já li isso aqui não sei quantas vezes, e todas as vezes que eu leio, eu me emociono, porque são palavras profundas. De alguém que tem a mesma vocação que eu e minha esposa, e que muitos aqui, é vocação de matrimônio, é vocação de família. Maridos que estão aqui, futuros maridos. Nossas esposas podem dizer isso de nós: o meu marido torna a minha vida mais doce. Porque eu ouvi de muitas mulheres que a vida dela está amarga por causa do marido, a gente já ouviu. Ele torna a minha vida mais doce. Que santo homem é o meu marido, a ponto de desejar, eu queria que todas as mulheres do mundo tivessem um marido como o meu. Você pode desejar isso para as outras mulheres, um marido como o seu? Ou então você vai dizer assim: Deus livre as mulheres de ter um marido como o meu. Qual vai ser a sua oração? Meu bom Luiz. Luiz gostava muito de peregrinar, mas também por causa do seu ofício, ele precisava fazer viagens a Paris, a outros lugares, por causa da relojoaria dele. E Célia, do ponto de Alençon, ela chegou a trabalhar numa fábrica antes, e ela foi assediada quando o colega de trabalho, ela pediu as contas, porque foi assediada. E ouviu uma voz interior: abra a empresa do ponto de Alençon, que era famoso. O ponto de Alençon era famoso na França toda. Precisava de um curso de 3 anos, que era uma renda muito fininha, muito delicada. Precisava de um curso de 3 anos para aprender a fazer. Zélia ganhou prêmios com o ponto de Alençon. Ela tinha funcionários, trabalhava em casa. Tinha aquela sua empresa, Luiz Antelo Joalheria e a joalheria. Ficaram embaixo da casa quando eles se casaram, foram morar no andar de cima, perto desse rio. Uma ponte antes da ponte que eles se encontraram, embaixo ficava o joalheria. Ali morou um sobrinho dele, que ele já não tinha os pais, eles acolheram. Também os pais de Luiz, que eram de idade. A família que sabe acolher. As promessas do 4º mandamento: honrar pai e mãe. Acolher os pais da velhice, eles viveram isso. Eles viveram isso. E chegaram ao ponto de... E aí Luiz precisava de fato viajar ou peregrinar. Certa vez ele foi com Terezinha para Nossa Senhora das Vitórias, uma igreja lá em Paris. E eles peregrinaram. E ele também saía a trabalho, mas ele não via a hora de voltar para casa. E numa dessas viagens ele escreve assim: querida amiga, só poderei chegar a Alençon na segunda-feira. O tempo me parece longo, está demorando para voltar a vê-las, ela e as filhas. E aí no finalzinho da carta: beijo-a de todo o coração, à espera da felicidade de juntar-me a vocês. Seu marido e verdadeiro amigo, que a ama por toda a vida. Isso é bonito demais. Quando a gente olha para esse casal, é isso que a gente vê. E isso não é uma velocidade, é amor. Isso não é poesia, pode até ser poesia, mas é amor. Amor de um homem e de uma mulher que se amam e que transmitem esse amor aos filhos, porque existe uma profunda amizade. Graças a Deus, a Rosana é minha melhor amiga e ela diz que eu sou o melhor amigo dela. Porque se a minha esposa não é minha melhor amiga, quem vai ser? E vice-versa. Quem vai ser? E ali eles tinham essa amizade, que era visível para todos. E era uma família de rezar, uma família de profunda vida de oração, uma família que buscava a Deus primeiro a ser servido, primeiro a ser servido.
Uma família que às 5 da manhã já estava de pé para a primeira missa da paróquia. Como está aqui nesse banner, essa igreja daqui é a igreja Notre Dame de Alençon, Nossa Senhora de Alençon, que foi durante muito tempo a igreja paroquial deles. No início do casamento, quando eles moravam na outra casa, era a igreja de São Pedro de Montsó, São Pierre de Montsó. E foi a igreja paroquial, onde todos os filhos foram batizados. A única que foi batizada aqui foi Terezinha. Então é uma igreja muito especial. Nossa Senhora de Alençon, aqui foi batizada por Terezinha, o casamento deles foi celebrado nessa igreja. E aqui atrás é o Carmelo de Lisieux. Aqui é Alençon e ali Lisieux. Então aqui eles vinham para a missa às 5 da manhã. Quando os vizinhos ouviam, isso está nos testemunhos, ouvia a porta fechar, acordava o barulho. Ah não, é o casal santo que está indo para a missa. Podemos dormir mais um pouco, que ainda é muito cedo. E depois ainda voltavam para a celebração das vésperas, participavam de associações na paróquia. Luiz trabalhava muito, Zélia também, ela trabalhava até 11 da noite às vezes, e ainda cuidava da casa dos filhos do marido, e às vezes acordava 4 da manhã para poder escrever cartas, que ela gostava de escrever, para depois ir para a missa e aí começar o dia. Alguém que trabalhou muito, mas que se dedicou muito a Deus. E aí o testemunho da vida de oração deles, a missa tinha a prioridade sobre as demais atividades, que eles só se organizavam em função dela. A missa era em primeiro lugar, a primeira atividade do dia. Todas as outras atividades do dia eram organizadas em função da Eucaristia. Luiz pertencia à Associação do Santíssimo Sacramento e fazia adorações noturnas. Às vezes durante o dia não dava tempo, lá ele muitas vezes à noite para a igreja para fazer adoração, cansado, com sono, mas lá estava ele adorando ao Santíssimo Sacramento. Deus o primeiro a ser servido. Tempos de oração dão ritmo à jornada. A missa pela manhã, pensa em ação de graças a cada refeição. Ali não era como hoje nas famílias, cada um pega seu prato e come em qualquer lugar, na frente da televisão, na frente do computador, na frente do videogame, come cada um no horário, ou se come na mesa, um olha na cara do outro. Não, ali se sentava na mesa, se rezava, agradecia a Deus pelo alimento, pela providência. E quem não comia tudo não tinha sobremesa, era assim a regra da matemática. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, e aqui nós não estamos falando de 8 horas da noite, né? Luiz e Zélia não vão descansar sem passar o derradeiro momento com o Senhor. Eles não vão descansar enquanto não tem aquele momento deles com Deus, do casal, a dimensão da espiritualidade matrimonial do casal. O terço tinha lugar de honra na família, era rezado todos os dias pela família. A devoção à Nossa Senhora. Assim era a família Maria. Para a gente ir encerrando, eu gosto sempre de destacar isso. Santa Terezinha, a gente sabe, ela foi proclamada doutora da igreja. Doutora da igreja. São poucos doutores e poucas mulheres doutoras da igreja. E eu brinco, né, que se eu fosse Papa, eu proclamava eles doutores também. Porque o que Terezinha aprendeu, o que Terezinha revelou na sua teologia simples, mas profunda, que é o caminho da pequena via, ela aprendeu com seus pais. Foi com Luiz e Zélia que ela aprendeu aquela teologia toda, que levou ela para os altares da santidade e também a ser declarada doutora da igreja. De repente até tem uma chance, né? Tem uma notícia aí que o Papa está denunciando, aí pode seguir. Se eu for Papa, eu proclamo eles doutores.
brincadeira à parte, falando sério, ela aprendeu com eles. Terezinha foi com 15 anos no Carmelo e ali viveu 9 anos. Ela levou para o Carmelo a bagagem de 15 anos vivendo na sua família e foi declarada doutora por causa dessa teologia, que a igreja reconheceu uma alta teologia. O caminho da pequena vida. O que consiste o caminho da pequena vida? Em linhas simples, em tudo agradar a Jesus e tudo oferecer para Jesus. Se alguém que pisa no seu carro, alguém que te persegue, uma situação que você é incompreendido, algo que você não compreende, no bolso do hábito dela tinha um pequeno rosário de práticas, uma dezeninha de rosário que ela disse que ela girava aquela dezena várias vezes por dia, oferecendo a Jesus. Jesus, eu te ofereço isso. Tinha uma irmã que perseguia ela, não gostava de Terezinha, era a que ela mais amava, até que essa irmã declarou: eu não sei o que eu fiz para Terezinha para ela me amar tanto. Cada vez que aquela irmã perseguia Terezinha, ela lá oferecia para Jesus. Quando a gente lê a vida de Luiz e Zélia, as suas cartas, eles faziam isso. Eles diziam que tudo para agradar a Jesus e oferecer tudo para Jesus. Aquela linguagem de Terezinha, você já viu ela chamando Deus de bom, o meu bom Deus. Onde que ela aprendeu? No Carmelo? Não, em casa, porque nas cartas a gente vê Luiz e Zélia chamando Deus de bom, o meu bom Deus. Ela aprendeu que Deus é bom, que Deus é amor, na casa dela. Aquela teologia toda que foi sendo aprofundada no Carmelo já estava gravada no coração dela por causa da educação e do exemplo e do testemunho que ela recebeu dos seus pais. Eles são doutores em primeiro lugar de uma teologia simples, porém profunda, de uma espiritualidade profunda, mas simples ao mesmo tempo, que é a espiritualidade da santidade no cotidiano. Por isso a santidade deles é profética para nós. A santidade no cotidiano é no dia a dia. A vida que nós temos, a vida que nós temos, a vida que nós vamos tendo hoje, é nesta vida, com essas atividades, que Deus quer a nossa santidade e quer a santidade das nossas famílias. Santidade no cotidiano é a profecia de Luiz e Zélia para nós. Depois vocês vão ver um tempo, vai ter um intervalo, vocês vão poder chegar perto aqui e perceber que as relíquias estão aqui dentro desse relicário maior, e nós temos no verso a figura de Tobias e Sara, o casal bíblico que Luiz Martin gostava muito. E esta medalha que está aqui é o mesmo verso desse medalhão comemorativo da beatificação deles, que tem eles aqui na frente, e o verso é Tobias e Sara. Este verso, e o que está aqui na relíquia, é a réplica da medalha que Luiz, porque ele era joalheiro, ele era um joelho, é uma réplica de uma medalha que ele fez e deu de presente para Zélia no dia do casamento, com o casal bíblico, com a oração de Tobias e Sara, que o Senhor nos ajude a viver a santidade e longos anos nessa vida. Então está aqui a réplica, e a réplica na própria relíquia. E na frente, o que nós enxergamos? Uma coroa de flores, que também é réplica de um relógio que Luiz fez para Terezinha. Está tudo ali, naquela simbologia. Luiz, quando a empresa de Zélia, o ponto de Alençon, começou a crescer muito, o que Luiz fez? Vendeu a relojoaria para ir trabalhar com Zélia. Olha, que marido se submeteria a isso hoje? Ser funcionário da sua esposa. Ele foi ajudar na contabilidade, nos livros, nas contas da empresa de Zélia. Ele vendeu a empresa dele para ajudar a Zélia na empresa dela. Vendeu para um sobrinho, que aí é uma experiência, termino assim falando dessa experiência rapidamente. Aquele sobrinho que Luiz e Zélia, na primeira casa, trouxe para morar com eles, foi o sobrinho que ele vendeu a relojoaria. Esse sobrinho é tio-avô do pároco dessa igreja, o padre Thierry. Fizemos amizade com ele, conversamos com ele.
O padre Thierry é o pároco da Nossa Senhora da Missão e é um sobrinho neto do tio avô de Luiz. E a avó do padre Thierry, ele mostrou foto do Luiz, do tio dele e da avó. Ele, na primeira comunhão, ao lado da avó dele. A avó dele, quando era pequenininha, brincava com Santa Teresinha, porque eram primas. E quando o Zé não estava bem da saúde, as meninas iam para a casa da tia. E uma das filhas dessa tia era a avó do padre Thierry. E nós fizemos um retiro com ele lá em Alençon. Ele passeou conosco, falou dessa igreja, o pavilhão, o rio. Aqui Luiz vinha pescar nesse rio. Fizemos um retiro com ele. Foi uma graça, uma bênção muito grande. E Luiz vendeu a empresa dele para ajudar a Célia. Célia morreu ali, na outra casa, da casa da rua de São Brás, onde nasceu Teresinha. Nós tivemos a graça de entrar no quarto deles, um quarto onde praticamente ninguém entra, porque só tem vidro, e a gente vem de fora, fomos acolhidos pelas irmãs, e as irmãs permitiram que a gente entrasse. Ajoelhamos no pé da cama de Luiz e Célia, e rezamos ali pelas famílias, pela nossa comunidade, pelo carisma, pela missão da comunidade. O berço de Teresinha ali do lado, onde Teresinha nasceu, e naquela cama foi onde Célia morreu. Uma graça muito grande de viver, também experimentar naquela casa a santidade deles impregnada. A gente sente a santidade deles naquela casa de Alençon. Lá de Lisieux também, mas eles foram para Lisieux depois que Célia morreu. Morou Luiz e as meninas. Também a gente sente nos nossos ver a santidade daquela família. Então são experiências fantásticas que Deus vai nos permitindo com o único objetivo de sermos imitadores dessa família, para chegarmos ao grande objetivo, como família católica, como família cristã, que nossas famílias espelhem o amor da Santíssima Trindade, que é espelhado no amor da Sagrada Família. O sacramento do matrimônio tem essa profecia para o mundo, ser o reflexo do amor de Deus para o mundo de maneira permanente, porque o sacramento do matrimônio não é no dia do casamento. Ele começa ali e vamos vivendo perenemente esse sacramento, sendo reflexo do amor de Deus. E assim, a nossa vida, nossa família vive o que está no catecismo. E aí eu termino com essa passagem do catecismo, porque estamos no ano da fé. E o catecismo no parágrafo 1656 diz assim: em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Por isso o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão, eclésia doméstica, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos pela palavra e pelo exemplo. Hoje falta isso. Falta palavra e exemplo. Mais exemplo do que palavra. Os primeiros mestres da fé. Que nossos lares sejam uma intercessão de Luiz e de Célia Magdalena. Lares de fé viva e irradiante. A testemunhar para o mundo, a irradiar para o mundo a luz do amor de Deus. Não sei se já deu para distribuir já? Está indo, né? Nós vamos receber agora a oração de Luiz e Célia Magdalena, para nós fazermos uma oração para encerrar diante das relíquias deles. Nós temos, por exemplo, um casal da comunidade Pantocrata de Campinas. Max conhece também, é amigo nosso, fundador. O casal que nós levamos as relíquias, o casal da Mulher de Vida, tem dado de tudo para ter filho e não conseguiu. Levaram as relíquias para o quarto, rezaram com Luiz e Célia e engravidaram. Está lá o menino já batizado, grande. Um outro casal na nossa comunidade, no nosso grupo de oração em São Paulo, também tinham tentado de tudo 5 anos e nada. Mas aí alguém poderia falar, mas e a inseminação artificial é tão fácil hoje, só que moralmente não é aceito pela igreja. Nós não podemos, como católicos, aceitar a inseminação artificial ou inseminação in vitro. O caminho que Deus deu é o caminho natural. Se não fosse natural, ele tinha dado outro caminho para o homem e para a mulher. Se tivesse outro caminho para a gravidez,
Deus não tinha dado os instrumentos que deu para o homem e para a mulher, os seus aparelhos reprodutivos. E 5 anos desse casal, aí rezamos para as relíquias, engravidaram, está lá, a menina bonita, está passando agora um ano. A nossa cunhada foi curada de um nódulo do seio, já ia para uma consulta para ver o que ia fazer. Nós rezamos para as relíquias. Quando ela foi para essa consulta para ver o que faria, o médico falou: você fez, não tem mais nada. E assim outras graças a gente vai ouvindo. Por aí as pessoas vão testemunhando. Para quem tem Facebook, nós criamos uma página das relíquias. É só você buscar lá, Relíquias de Luiz e Zélia Martin, né? Martin escrito assim, Luiz, eu não lembro se está com S ou com Z, mas é só buscar lá, Zélia com Z, Relíquias de Luiz e Zélia Martin. E ali é uma página para divulgar a devoção a eles. E as fotos desse encontro vão estar lá também, nesse momento com as relíquias. Então vamos ficar de pé. Eu não sei se deu para todo mundo, pelo menos uma para cada casal, uma para cada. Se ficou alguém sem oração, a gente junta aí. Qual é a graça especial que você hoje quer pedir para Luiz e Célia? Quem é casado aqui está com o marido e a esposa junto? Fica juntinho, um de frente para o outro. Vocês vão fazer oração, fazer memória de Luiz e Célia no encontro da ponte de São Leonardo sobre o rio Sante. Ele eu preparei para você, ela eu preparei para você. Você que não está com o marido, com a esposa, reze por ele, reze por ela. Tem uma pessoa que está com a irmã com câncer no hospital, trouxe as roupas dessa irmã. Depois no final, quem é essa pessoa pode trazer as roupas aqui, toque as roupas da sua irmã nas relíquias. E nós vamos rezar por essa pessoa. Qual é o nome dela que está no hospital? Oi? Marinês. Vamos rezar pela Marinês. E você reza pela graça especial que você hoje precisa para você, para o seu casamento, para a sua família, para um filho, enfim. Você sabe o que você quer pedir para o Senhor. E todos os demais podem ir olhando aqui para. Lógico, vai estar rezando, mas virado aqui para as relíquias, para a gente poder. O casal não, o casal fica virado um para o outro, os outros todos virados aqui para as relíquias. Não podemos perder a chance. Não podemos perder a chance de tirar as trincas que há nos relacionamentos. O Senhor me coloca muito no coração que há relacionamentos com trincas, paredes rachadas. Paredes de uma casa, de uma família que estão rachadas, são paredes cujo alicerce não está firme. E que agora, com a intercessão dos beatos, que você tenha fé. Tenha fé no ano da fé, para que o Senhor hoje, nesse dia, Ele repara as trincas. E as trincas que o Senhor repara não são trincas remendadas como as que nós fazemos nas nossas casas, que passamos massa corrida e racham de novo. São trincas que se fecham permanentemente e que não se abrem de novo. Então se abra esta graça, não perca a ocasião. Nós deixamos passar em nossas vidas muitos momentos de graça, momentos de milagres, porque esperamos coisas grandiosas, esperamos barulho, e o Senhor hoje, com a intercessão dos beatos, vai passar de maneira silenciosa na tua vida. Esteja atento. Vamos juntos então na oração. Alguém ficou sem oração? Não. Deus de amor eterno,
dos bem-aventurados cônjuges Luiz Martã e Zélia, nos doaste um dom e exemplo de santidade vivida no matrimônio. Em meio às responsabilidades, às provações e dificuldades da vida, eles conservaram a fé e a esperança, educaram os filhos em um caminho para a santidade, e as intercessões e os templos deles possam sustentar as famílias na sua vida cristã e ajudar a todos nós a percorrer o verdadeiro caminho da santidade. Senhor, se for de tua vontade, digna de conceder-me a graça que te peço agora, por intercessão deles. Essa graça agora no silêncio do seu coração. Se o marido e a mulher quiserem pedir juntos uma graça, também de modo especial rezamos pela Marinês, no hospital de tantos outros enfermos. Se alguém aqui no meio ou você reza por alguém que também não tem tentado e não consegue ter filhos, ouça essa graça. E inscrevê-los entre o número dos santos da tua igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Luiz e Zélia Martã, rogai por nós. Deus tem um plano para salvar sua família, onde a cura acontece dia a dia, te fazem dizer. Minha família consagro a Deus, a minha vida consagro a Deus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Que Luiz e Zélia Martã nos ajude a chegar neste modelo da família de Nazaré. Que nós sejamos hoje, no século XXI, família de Nazaré, em cada lugar que nós estivermos, para brilhar o amor de Deus, o amor da Santíssima Trindade, espalhando o amor, como vocação de Teresinha. Minha vocação é o amor, espalhando o amor na igreja, no mundo.